Sexto domingo do tempo pascal, primeira leitura, Atos 8, 5 a 8, 14 a 17. Salmo 65. Segunda leitura, 1 Pedro 3, 15 a 18. Evangelho, João 14, 15 a 21. Estamos cada vez mais próximos da solenidade de Pentecostes. Por isso, as leituras apontam com mais clareza e intensidade para o dom do Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? No Evangelho, Jesus o chama de defensor, isto é, o Paráclitos, aquele que é posto ao lado para defender e consolar. Versículo 16. Jesus também o chama de Espírito da Verdade. Se lembrarmos do Evangelho de domingo passado, Jesus se definiu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito da Verdade equivale a Espírito de Jesus, ou o Espírito que age em Jesus. Um dado curioso: Jesus diz que o mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Então, para receber o Espírito é necessário vê-lo e conhecê-lo. E como isso é possível? Para ver o Espírito é preciso conhecer o modo como ele age. É preciso olhar para Jesus, pois sobre ele o Espírito desceu e o ungiu no momento do batismo recebido de João, inaugurando assim o seu ministério público, pelo qual anunciou por palavras o reino de Deus em sua própria vida, e o concretizou pelos sinais que realizou comunicando o seu amor, como está na primeira leitura. Este amor culminou no seu mistério pascal, a máxima prova de sua doação. Ao contrário do mundo, os discípulos conhecem o Espírito porque o experimentam próximo deles, em Jesus, mas em breve estará dentro deles. A certeza de que Jesus vive nos discípulos e estes vivem em Jesus é o sinal da presença e da ação do Espírito Santo. Os versículos 18 a 20 ajudam a compreender o motivo pelo qual o mundo não vê nem conhece o Espírito. Talvez não tenhamos percebido, mas ao lado do anúncio sobre o Espírito Santo está a exigência do amor e aparece em forma de silogismo. Versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Notamos que esses dois versículos se completam e nos permitem ver o sentido querido por Jesus para o verbo amar, que aparece 5 vezes. Assim como Jesus ama o Pai e guarda os seus mandamentos, também os discípulos demonstram o seu amor por Jesus, guardando, isto é, cumprindo os seus mandamentos. É dessa forma que se experimenta a força do versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. O resultado do amor a Jesus e de ser amado pelo Pai é o dom do Espírito Santo, que em Atos 8, 5 a 8, 14 a 17, impulsiona a evangelização dos samaritanos, agindo em Filipe da mesma forma que agiu em Jesus, expulsando demônios, curando paralíticos e aleijados, mas principalmente sendo comunicado pelas mãos dos apóstolos. De igual modo, em 1 Pedro 3, 15 a 18, é o Espírito Santo que prepara e capacita os discípulos a dar razão da esperança a todo aquele que pede, sem dúvida algo muito urgente em nossos dias. Isto se faz com mansidão e respeito, principalmente pelo testemunho, no modo de falar e agir, pelo bom procedimento em Cristo e a exemplo de Cristo e do seu testemunho até a morte por amor a Deus e ao ser humano.
Diante de um mundo marcado pela violência, os cristãos não pagam o mal com o mal, mas pagam o mal com o bem. Disse que a palavra Paráclito significa defensor e consolador, pois está ao lado de quem precisa ser defendido ou ser consolado. Podemos compreender isso muito bem retornando ao que Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pensemos nessa exigência nos dias atuais, onde abundam a mentira, a corrupção e as falsidades ideológicas que estão, inclusive, se tornando leis contra a vida. A humanidade, apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, está indefesa, regredindo, está se banalizando novamente pela perda de valores, em particular pela perda do sentido do trabalho, da honestidade e da dignidade da família. Na contramão estão o Evangelho de Jesus Cristo e o seu amor incondicional, aguardando a nossa tomada de posição. É melhor temer a Deus que ter medo do mundo e dos homens. Se teme a Deus amando-o, e se ama a Deus fazendo a sua vontade, a exemplo de Jesus. Meu alimento é fazer a vontade de meu Pai e consumar a sua obra. João 4:34. Assim como Jesus estava unido ao Pai no amor e na obediência à sua vontade salvífica, também nós nos sabemos unidos a Jesus no amor e na obediência ao seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 13:35. Só na prática do amor fraterno poderemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Em tempos difíceis como os nossos, precisamos não apenas da justiça que pune os culpados, mas do amor que levanta os caídos e devolve a verdade à sociedade e à igreja. Assim podemos dar razão de nossa fé e esperança no mundo. Que nossa fé seja professada não só com a boca, mas principalmente pela caridade, pois o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas. Um bom e santo sexto domingo do tempo pascal. Um fraterno abraço. Padre Leonardo Agostini.